A Bíblia diz que se o próprio Deus não abreviasse a vinda do seu Filho, até os escolhidos, muitos iriam ficar. Eu vou dizer algo, a justiça de Deus está pairando sobre o território nacional brasileiro e internacional. Ele morreu. E o Deus aqui no Brasil vai passar uma peneira no judiciário, no legislativo, e nesse momento a oração do crente ou do ser humano que crê pode estremecer os montes. Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Profecia Forte. Meus queridos, acompanhem comigo mais uma forte palavra profética com o apóstolo Reginaldo Rolim. Nesse vídeo, ele traz uma palavra de fé e esperança e também ele comenta um pouco sobre a política brasileira. Então o vídeo está muito forte, eu peço que você ouça até o final para você entender a mensagem. Mas antes, já deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative todas as notificações e siga esse canal para receber mais palavras proféticas. Salmo 37, versículo 30. A boca do justo fala a sabedoria, e a sua língua fala do que é reto. Meus amados, aqui o salmista fala uma palavra muito importante para nossas vidas. Ele diz que a boca do justo fala a sabedoria e fala o que é reto. Realmente é verdade, nós como justificados por Cristo Jesus, a nossa boca tem que sair palavras de edificação, palavras de sabedoria, palavras de bênção. E cada dia vamos estar firmes buscando ao nosso Deus, porque Deus é quem ensina a nós a ser cada dia pessoas melhores. Nós em Cristo já somos abençoados, já somos vencedores, amém? Mas as maiores mudanças climáticas irão vir de uma maneira que nenhum líder, mundialmente falando, poderá impedir essa mudança climática. Nem a ONU, nem tampouco o Pentágono, nem tampouco os Estados Unidos poderão impedir essa mudança climática. Isso faz parte do cronograma de Deus para a vinda do seu Filho e Salvador, Jesus, de toda a humanidade, Jesus de Nazaré. Isso não pode ser mudado. Assim como Jesus tinha que morrer por amor meu e seu de toda a humanidade, Pedro, então se oferece para morrer no lugar de Jesus. Quando Pedro se apresenta e se oferece para morrer no lugar de Jesus, Jesus olha para Pedro e diz assim: aparta de mim, Satanás, porque aquilo que estava sido feito, colocado para que ele fizesse, ele teria que morrer. Não poderia ir ressuscitar o terceiro dia e assentar à direita do Deus Pai, para que os gentios que somos nós pudessem toda parte mundialmente ganhar a sua salvação. Isso não poderia ser mudado. Tem coisas que não podem ser mudadas. As mudanças climáticas que estão para vir vão vir sobre o território nacional brasileiro. Eu vou dizer, as mudanças climáticas que estão para vir vão vir sobre o território nacional brasileiro, vão acontecer e não pode ser mudada. A mudança climática que tem que vir sobre a Europa, sobre os Estados Unidos, sobre a França, sobre a Inglaterra, sobre a China, Japão e todos os outros países não podem ser mudados. Não há nada que possa mudar, nem uma oração, não. Porque Jesus tinha que morrer e Pedro se ofereceu para morrer no lugar de Jesus. E Jesus disse: aparta de mim, porque tinha que ser daquele jeito. Isso, todos os acontecimentos, são as preparações para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus. E não pode ser mudado, porque se pudesse ser mudado, também a vinda de Jesus também teria que ser mudada. E a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus não pode ser mudada. Ela foi apenas prolongada. A Bíblia diz que se o próprio Deus não abreviasse a vinda do seu Filho, até os escolhidos, muitos iriam ficar. Então, porque vai haver uma conturbação de mente, de doutrina e de ensinamento. Por isso, não tem que ser mudado. Não tem. Eu vou dizer algo, a justiça de Deus está pairando sobre o território nacional brasileiro e internacional. É a justiça de Deus. O homem, muitas vezes, pensa que é intocável. Qualquer homem, presidente dos Estados Unidos, da China, da Inglaterra, pensa que é intocável. O que acontece de uma hora para outra? Vem um infarto fulminante e leva um grande líder mundialmente falando. Vem um infarto fulminante e leva uma grande autoridade. Você dorme e os jornais amanhecem dizendo: fulano e Beltrano morreu. E o Deus aqui no Brasil vai passar uma peneira no judiciário, no legislativo e no executivo. São os três poderes. Aí você me responde: quais são os três poderes? Vai passar uma peneira nos três poderes e muitas pessoas irão parte dessa, porque Deus é um Deus que quando ele parte até no meio da igreja. Deus um dia me disse que ia levar muitos que estavam sob os altares, e veio a pandemia, levou centenas e milhares de pessoas e levou muito amigo meus pastores, e eu fiquei muito triste por algumas pessoas que partiram
né? Mas o Senhor avisou antes, olha, eu vou levar muitos que estão sobre os altares. Nós sabemos que a igreja do nosso Senhor e Salvador é o sal da terra e a luz do mundo. Mas, portanto, se o sal se tornar insípido, para nada mais presta, a não ser para ser pisado pelos homens e ser lançado fora. Mas o Senhor manda dar um recado à nação brasileira e às outras nações. Estados Unidos da América, preste muita atenção. Estados Unidos da América, sabe, França, Inglaterra, Portugal, China, preste muita atenção. O poder de Deus irá passar sobre as nações. E Deus ele está dizendo a toda a humanidade, os meus pés pisam no planeta Terra. E quando eu falo, troveja, e as nações irão ouvir e irão ouvir. Nós todos iremos ser pegos de surpresa. Desde a live passada, eu já venho orientando. Em Amós capítulo 3, versículo 7, que eu coloco na capa do meu YouTube, é o meu chamado. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos profetas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Já já nós iremos dormir. E as televisões nacionais, jornais e telejornais nacionais e internacionais irão divulgar uma catástrofe de grande proporção. Alguém pode dizer, mas não basta aquela que teve, ainda vai vir mais duas. Uma será de grande proporção. A outra pode ser de menor, mas uma delas será de grande proporção. Esse é o recado de Deus para o território nacional brasileiro. Esse é o recado de Deus para toda a humanidade de todos os países. Irão fugir o controle dos presidentes da República, tanto do Brasil como da China, como de Portugal, como dos Estados Unidos. Salmo 1, a palavra de Deus diz que bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta à roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Quando eu fecho meus olhos, eu vejo algo, aquele algo que eu vi, sabe? Era como se fosse rios e rios, mas era uma coisa tão preta, que eu nunca vi aquilo na vida. Preta com alguma coisa como se fosse ouro nas bolas. Você acha mesmo que Deus perdeu o controle da tua vida? Deus não perdeu o controle da tua vida. Deus não perdeu o controle da tua casa. Deus não perdeu o controle do teu rim, do teu pulmão, do teu coração, da tua córnea. Deus não. E Deus está dizendo que nesse exato momento tem pessoas recebendo cura. Nesse exato momento, a oração do crente ou do ser humano que crê pode estremecer os montes. Ana orou e Ana clamou. E o Senhor abriu a madre daquela mulher que era estéril. Deus vai fazer milagre também na sua vida. Deus vai fazer milagre na tua vida de uma forma poderosa. A Bíblia diz que Jonas, ele recebe um decreto da parte de Deus para que ele possa ir para uma cidade chamada Nínive e ele possa profetizar. Muito bom quando você é liberado, né? Que as leis de uma nação não proíbem exercer sua crença ou tampouco a sua religião. E também você pode falar livremente de profecias. E ali a Bíblia diz que o Senhor manda que Jonas vá à cidade chamada Nínive e profetize sobre aquela cidade. Jonas ia na cidade chamada Nínive, isso está escrito no livro de Jonas, capítulo de número 1. Manda que ele profetize sobre aquela cidade a destruição da cidade de Nínive. Jonas, assim vai, a cidade por nome de Nínive, mas ele pega na primeira mão, ele se revolta contra a palavra do Senhor, ele vai a um porto, ele compra uma passagem no porto, e ele desce ao porão do navio. Descendo ao porão do navio, pensando ele que poderia fugir da presença de Deus. Eu venho aqui para dizer que nenhum de nós poderemos fugir da presença de Deus. 3 minutos e 33 segundos, 3 minutos e 33 segundos dessa live, e Deus vai falar poderosamente cada um de vocês. Então ele vai e desce ao porão do navio, o Senhor preparou um grande vento, esse vento estava para fazer essa embarcação em a pique. O comandante daquela embarcação, juntamente com os marinheiros, perguntam assim da H, como é, por quê? Por que eu vi isso? Por que houve aquilo? Mas simplesmente, eu quero te dizer, uma pessoa estava dentro daquela embarcação que estava com maldição. Era maldito porque estava desobedecendo, era um teimoso, desobediente, estava desobedecendo a palavra do Senhor. E aí eles começaram a jogar sorte sobre sorte, e aquele vento, aquele mar revolto, e a embarcação estava para partir no meio. Porque Jonas, que era para ir para Nínive profetizar contra aquela cidade, ele não profetiza sobre aquela cidade. O que é que acontece? Ele vai ao porto, compra a passagem, desce por outro navio, pensando que alguém pode fugir da presença de Deus. Não pode. E ali ele vai. O comandante começa a jogar com os marinheiros, só sobre só, e aí ele desce por outro navio e encontra Jonas dormindo, no meio de uma tempestade, um vendaval. O profeta Jonas estava dormindo. E ali o comandante daquele navio acorda Jonas: quem é você? Que ocupação é sua? E que Deus você serve? Ele disse: eu sou crente, lavado e remido pelo Santo Cordeiro. Sou um profeta, Deus mandou ir na cidade chamada Nínive. Eu estou só com o Rio Urano. Mas chamado de Nínive, mandar profetizar contra aquela cidade, a destruição daquela cidade. E aí eu temi, porque o Senhor é misericordioso, poderia mudar sua sentença a qualquer momento, porque Deus, ele muda se você clamar.
O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ezequias, ele estava com a sentença dada para o profeta Isaías, que ele arrumasse a casa dele, que ele ia morrer e não iria viver. E assim, quando ele clama, o Senhor manda Isaías voltar e voltar atrás novamente e dizer assim, olha, ele clamou, então eu vou mudar. E Jonas sabia que o Senhor era misericordioso, que poderia ouvir o clamor daquela cidade. E ele temeu ir, porque o cidadão daquela cidade era muito violento. Ele temeu. E ele foi para Tarsis, não foi para Nínive. Mas aí, como a gente só para onde Deus quer. Aí a Bíblia diz que os comandantes daquela embarcação lançam Jonas. Lançando Jonas, o Senhor prepara um grande peixe. E esse grande peixe engole Jonas. E aí ele passa 3 dias e 3 noites. 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E a Bíblia diz no livro de Jonas, capítulo 2, que no ventre do inferno Jonas clama ao Senhor. Jonas clamando ao Senhor. A Bíblia diz que o Senhor ouve o clamor de Jonas. Deus vai ouvir o teu clamor. Deus vai ouvir o teu clamor, vai ouvir o clamor da tua casa. Deus vai ouvir o teu clamor. Se tiver testemunho, vai colocando aí enquanto eu estou aqui ministrando um pouco da palavra de Deus. E Jonas diz, do ventre do inferno, Jonas capítulo 2, clamei ao Senhor, e ele ouviu o meu clamor, a minha oração, e ele então determina o peixe. Peixe, vomita Jonas. Peixe, vomita Jonas agora. Eu estou mandando, vomita Jonas agora. E a Bíblia Sagrada diz que o peixe vomita Jonas. Aonde é que o peixe vomita Jonas? Na cidade de Nínive. Justamente a cidade onde Deus queria que Jonas estivesse. Justamente na cidade onde Deus queria que Jonas estivesse profetizando. E o peixe vomita Jonas na cidade de Nínive. Deus, ele vai colocar você aonde ele quer. Você que está assistindo essa live, vocês não irão conseguir fugir da presença, da glória e da majestade de Deus. Deus vai colocar você aonde Deus assim quiser. Escreve o que esse profeta atrevido da parte de Deus está dizendo. É isso aí, meus queridos, você que assistiu esse vídeo até o final, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu apoio. Se Deus falou com você, deixe o seu amém, o seu comentário, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like para nos apoiar. Seja também um apoiador desse canal, clicando no botãozinho de Seja Membro, nos apoie com qualquer valor. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.